Bom, pessoal, eu vou voltar a gravar cursos agora. Eu tenho um projeto aqui de longa duração, onde eu vou apresentar várias etapas da criação de um software, inclusive simulando realmente o trabalho de uma startup, ou seja, como se você realmente estivesse trabalhando em uma empresa e tivesse um objetivo a cumprir. Então, em uma semana eu vou mostrar como é que faz toda a parte de criação de usuário, autenticação, login, segurança. Na outra eu vou falar sobre algum outro assunto diferente, como por exemplo como criar filas para fazer a programação assíncrona. Na outra, banco de dados, e a gente vai criar um aplicativo. Mas antes disso, eu quero fazer um aplicativo para mim, e eu decidi gravar e abrir isso também para todo mundo, que a ideia é a seguinte: todo vídeo que eu fizer, eu quero mandar para um aplicativo meu, esse que nós vamos criar agora, e ele vai ler o vídeo, mandar para a OpenAI para poder fazer a transcrição, e baseado na transcrição ele também vai fazer algumas análises para sugerir a descrição que eu vou usar nesse vídeo para o YouTube, incluindo algumas palavras-chave também. Então assim vai ficar muito mais fácil a minha produção. Eu posso terminar de gravar o vídeo, mando para esse aplicativo e ele vai falar para mim: olha, publica no YouTube com essa descrição aqui. Tá? E aí talvez mais pra frente eu possa acrescentar alguma coisa também para ele gerar uma thumbnail, mas não é o objetivo agora a thumbnail. O que eu quero é que ele me gere a descrição baseado no vídeo que eu enviar para ele. Então, se isso der certo, eu vou ficar bastante feliz. E é essa a ideia que eu quero fazer. Não tenho nada ensaiado aqui ainda, eu só tenho a ideia. O trabalho vai ser realmente criar esse aplicativo. Vem comigo, vamos para o código. Vou usar o nosso velho e bom TypeScript. Vou criar aqui uma pasta mkdir, deixa eu pensar aqui como é que eu posso chamar. Auto Description. E aí aqui eu vou começar então, ó, npm init --y para ele já ir tudo automático. Vou fazer um git init também para ele inicializar o git. E eu vou fazer o seguinte: eu já vou instalar aqui o TypeScript e o @types/node. Acho que vai bem os dois como desenvolvimento aqui, por isso o "-d". Eu preciso inicializar o TypeScript, major version available, ok, tudo bem. Eu vou inicializar aqui o TypeScript, então npx tsc --init. Legal, então target 2016, posso mudar para 2018 para ficar uma coisa mais legal, como JS. Tem duas coisas que eu quero alterar. Eu vou abrir então o Visual Studio Code, mas eu gosto de usar, vamos lá, abro o code, confio. Tem umas coisas que eu gosto de alterar aqui. Eu quero fazer ele gerar o arquivo em uma pasta específica, é o altdir e o rootdir. O rootdir vai ser /source, eu gosto de começar sempre meus códigos na pasta source, e o altdir é onde ele vai gerar o arquivo para mim. Tenho que encontrar altdir, tá aqui, ó. Então, em que diretório ele vai gerar? Eu vou gerar na pasta dist, de distribution mesmo, só para quando for colocar em produção. Provavelmente eu não vou colocar em produção, vai rodar na minha máquina, mas pelo menos quando ele gerar o JavaScript, o TypeScript, ele vai salvar nessa pasta dist, e eu preciso disso para poder rodar. Acho que basicamente é isso. Então tenho o TypeScript agora funcionando. Vamos fazer um teste. Eu vou criar a pasta source, e dentro dela eu vou criar um index.ts de TypeScript. E eu vou fazer simplesmente um console. Opa, queria tirar da frente aqui. Eu vou fazer só um console.log. Opa. Aqui. Só para ver se está funcionando. Console.log está funcionando. Salvei. E vamos executar. Cadê meu terminal? Então eu vou fazer o seguinte. npx para eu compilar, acho que é só rodar TSC. Nossa, faz tempo que eu não mexo nisso.
Vou colocar só TSC e vamos ver se é isso que ele precisa. Ok, gerou aqui a pasta dist e aqui está o index com o console.log está funcionando. Então, maravilha, para mim funcionou. Duas coisas que eu quero fazer aqui também, eu posso fazer por aqui. Eu vou criar a pasta, o arquivo gitignore, .gitignore, para ele ignorar a pasta dist e para ele ignorar a pasta node módulos, porque eu não quero colocar isso no GitHub, esses dois carinhas aqui. Ok, .gitignore. Deixa eu ver. Legal. Então, tá funcionando. Ele não aparece aqui na lista de arquivos para fazer commit. Isso quer dizer que está funcionando. E agora vamos para o código. E o código, pessoal, eu vou começar ele de uma forma bem simples. A parte... Opa, esse é o JavaScript, desculpa. Esse eu não me importo. Vamos para o TypeScript. Tá, então eu vou até fechar aqui. Esse aqui, legal. O que eu preciso fazer basicamente... Deixa eu ver para cá e vamos pensar juntos. O que eu quero? Eu quero que o aplicativo fique rodando constantemente. Tá, então assim que eu começar... Eu vou gravar as aulas... Tá? E aí eu vou mandar para esse programa, e esse programa vai, assim que eu colocar um arquivo na pasta, vamos chamar de pasta input, por exemplo, eu quero que ele detecte que tem um arquivo novo naquela pasta, então eu não preciso rodar nenhum comando, o sistema vai ficar rodando. Coloquei um arquivo novo na pasta input, por exemplo, eu quero que ele processe e gere para mim a descrição que eu preciso colocar no YouTube daquele arquivo, tá? Assim eu faço um arquivo por vez e com isso eu consigo ter controle do que eu estou fazendo e qual é o vídeo que eu vou publicar, tá bom? Talvez até mude, né? Legal, depois de processado, move para uma pasta output para dizer que está pronto, é uma boa ideia. Mover para a pasta output, depois que estiver pronto, o arquivo, e ele gera um arquivo TXT, que é o que eu tenho que copiar e colar. Então, legal, vamos fazer isso, e é o que a gente vai fazer agora. Então, apago esse console.log. Então, para começar, eu vou criar um watch para ficar ouvindo numa pasta. Então, deixa eu já criar essa pasta, vai ser uma pasta chamada input, e eu já vou criar a pasta output, eu gostei da ideia. Opa, mas não dentro do input. Então, eu tenho input e eu tenho output. Eu acho que esses dois caras não deveriam estar dentro do source. Eu vou tirar daqui, desculpa. Eu vou arrastar aqui para fora. Tanto o input quanto o output não fazem parte do source. E aí com isso eu vou também acrescentar no gitignore. Não quero que vá a pasta input nem a pasta output. Mas eu preciso que ela se mantenha criada. Então, olha que legal também que eu vou fazer. Qual que é a ideia? Quando eu mandar para o GitHub, ele não vai levar a pasta input nem a pasta output, porque vão ser os meus vídeos, minhas aulas, não tem nada a ver colocar isso no GitHub. Porém, eu quero que essas pastas existam. Então, para isso, para que o GitHub não faça commit das coisas que estão aqui dentro, porém, que a pasta exista, eu crio dentro delas um arquivo chamado .keep. E na pasta, esse é o input, e na pasta output .keep. Legal? E agora aqui no gitignore eu vou tentar fazer o seguinte, ó, not input /keep, tá? E aí a mesma coisa, not input output aqui, desculpa, /keep. Legal? Vamos ver o que acontece. Bom, como não tem conteúdo nenhum, aparentemente nada, mas a gente vai monitorar isso aqui mais pra frente para ver se quando eu começar a colocar conteúdo, essas pastas, a pasta apenas, tem que ir pro GitHub. Talvez até seja o contrário aqui, não tenho certeza. A gente vai ver isso na prática quando eu estiver fazendo o código. Então, vamos lá. Tenho as minhas pastas input e output. Eu vou então escrever o watch para quando eu colocar um novo arquivo input. Vou começar pelo simples, tá? Já não vou fazer ele mover, etc. Nada disso. Eu quero só que ele logue para mim
o nome do arquivo para a gente ir testando. Vamos fazer aos poucos, gradativamente. Então, primeira coisa, eu vou precisar do file system, import, vou colocar asterisco s file system from file system. Para saber o caminho vou precisar do path, então import asterisco spath from path. Essas duas bibliotecas elas já vêm do Node, tá? Eu não preciso chamar isso do npm para fazer a instalação, elas já estão lá. Eu vou colocar aqui, ó, const input folder vai ser padrão, vai ser sempre barra input, e hoje eu vou colocar aqui um const output folder vai ser igual a barra output. Então, para começar isso, então ele vai ler o input, tem um arquivo novo, quero que ele logue para mim o nome do arquivo. Mais para frente a gente vai usar o output para ele criar, para ele mover o arquivo original e acrescentar o arquivo com a descrição. Para eu ficar ouvindo se tem alguma coisa, eu vou precisar de uma função aqui que fique rodando. Aliás, eu vou criar uma função e vou chamar essa função. Então eu vou chamar aqui, ó, geralmente é o watch, porque ela vai ficar escutando, né? Vai ficar observando. Então eu vou chamar de watch folder, pode ser qualquer nome aqui. Para isso eu vou passar para ele o input folder, que é a pasta que eu quero que ele escute. Então, tá escutando dentro dessa pasta, isso aqui é do tipo string. Ok, então, deixa eu mover lá para cima. Então, eu estou criando uma função chamada watchFolder, que vai receber um input folder, que é uma string. Legal, então recebi essa função, eu vou fazer agora no fs, o file system, ele tem uma função chamada watch. Eu não vou usar o watch file, eu vou usar o watch do diretório mesmo, que pode ser qualquer arquivo. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, dentro de input folder, aliás, eu vou mostrar quais são os parâmetros que o watch espera. Ele espera o nome do arquivo e ele espera options, opções. As opções que eu vou colocar aqui vão ser o evento que eu quero que ele preste atenção. Então, o watch nessa pasta, e eu quero que ele... Isso, eu quero que, como opção, ele vai receber um evento, event, e o file name. Então, são duas coisas que eu quero que ele receba aqui nessa função. E aí, quando ele receber alguma coisa nessa pasta, ele vai capturar o evento e o nome do arquivo. Eu vou ver o seguinte, se o evento for igual a... Ó, que legal, o TypeScript é legal, né? Ele tem change e rename. No file system, o change é quando o conteúdo, no caso como é uma pasta, quando o conteúdo da pasta é alterado, ou se fosse um arquivo, o conteúdo do arquivo. E o rename é quando um arquivo é adicionado ou um arquivo é removido. Então, como eu não estou trabalhando com conteúdo, não é sempre o mesmo arquivo que eu quero saber se esse arquivo mudou. Eu quero saber se a pasta teve um arquivo novo, então eu vou usar o rename. É um pouco confuso, porque rename dá a impressão que eu tenho um arquivo, eu só mudei o nome. Não é, tá? Para o file system, rename é quando um arquivo entrou ou um arquivo saiu. E é exatamente o que eu quero, toda vez que um arquivo novo entrar. E aí, como que eu sei entrou ou saiu? Porque se de repente eu remover um arquivo de lá, ele vai executar essa função? Não, porque eu vou colocar aqui mais uma coisa. Ele tem que ter um file name. File name. Então, se teve o evento rename e tem um arquivo, significa que o arquivo está entrando, porque se eu estiver apagando um arquivo, vai ter o evento rename, mas não vai ter o nome do arquivo, tá? Porque o arquivo não vai estar mais lá. Então tá, se isso acontecer, por enquanto eu só vou logar, então eu vou fazer o seguinte. Eu preciso do caminho e o nome do arquivo. Eu vou começar aqui dentro, mas esse cara vai ter que sair daqui para virar público depois. Mas eu quero testar, então file vai ser igual. Então aqui eu vou usar path.join, ou seja, eu vou pegar o arquivo, o caminho
Vou concatenar o input folder, porque o nome do arquivo vai ser o nome da pasta barra o nome do arquivo que está entrando. Então vai ser input barra o nome do arquivo que eu levar para lá, e o nome do arquivo que eu estou levando para lá, ele vai estar aqui, ó, esse file name aqui. Então eu só coloco file name. Então eu estou concatenando. Então o file vai ser a pasta com o nome do arquivo. E aí só por enquanto o console.log novo arquivo detectado. Bom, eu vou colocar crases aqui, só para não precisar ficar concatenando. Então, novo arquivo detectado, 2 pontos, e aqui eu coloco a variável file, que ele aqui vai ter o nome do arquivo. Então, basicamente, isso aqui é o meu watch, mas essa função não está sendo chamada ainda, eu preciso chamar essa função no final. Eu vou colocar aqui watch folder, e eu passo para ele o input folder, que você pode ver, ele está cinzinho aqui, significa que ele foi declarado, mas nunca foi usado. Então eu vou chamar ele agora input folder. E pronto, ele acionou. Só esse output a gente não está usando ainda, mas eu já estou usando o input. Acho que é isso, tá? Só com isso eu já consigo, assim que eu acrescentar alguma coisa dentro do input, eu acredito que ele já vai funcionar. Então, para a gente testar isso, eu vou dar uma pausa porque eu não tenho nenhum arquivo agora. Eu vou dar uma pausa só para preparar o ambiente e eu volto daqui a pouquinho, bem confiante. Então, é uma coisa bem simples, eu só criei um script que vai ficar rodando o tempo todo, desde que eu startar a aplicação, ouvindo alterações naquela pasta. Acrescentei um arquivo novo, ele vai executar, vai dar o console. Se eu remover o arquivo, ele vai ter aquela cláusula do if que não vai fazer nada, mas ele vai ouvir aquela movimentação de qualquer jeito. Então, uma pausa, volto rapidinho. Então, até daqui a pouco. E muito bem.